Vou entrar no documento aqui, gente. Eu vejo vocês pequenininhos aqui. Então, assim, eu acho que o que talvez gere um pouco mais de dúvida hoje em relação ao BI, mas o que a gente vai falar do BI é mais para orientar os diretores, tá? Tá faltando o pessoal de Telêmaco, né? Estamos aqui. De Telêmaco não, desculpa, de Toledo. Pensei uma coisa e falei outra. Mas vamos lá, vamos começar, depois eu vejo o que fazemos. Algumas vezes acontecem aí dos cursistas não conseguirem visualizar a atividade avaliativa, né? Não sei se já aconteceu com vocês, enfim. A primeira coisa que a gente vê é se o drive dele não está cheio, se ele não precisa, né, eliminar lá alguns arquivos, e aí a atividade entra automaticamente. Caso não seja esse o problema, a gente tem aqui alguns passos, tá? Que vocês podem orientar os cursistas para eles anexarem a atividade. Então, criar uma cópia do anexo e anexar manualmente. Aí vocês têm aqui, podem repassar isso para eles, um momento tecnológico explicando como anexar a atividade, certo? Eles precisam ver essa tela aqui, né, quando entra na atividade, que é onde eles vão abrir a cópia, fazer a atividade e depois entregar. Não podem também esquecer, né, de fazer a entrega, senão o formador não recebe. Mas é mais assim mesmo, tá? Se acontecer, né, e não for problema de drive cheio, vocês podem repassar isso aqui para eles, e aí eles seguirem o passo a passo para anexar a atividade, tá bom? Sobre as visitas nas escolas, eu já tinha comentado com vocês na sexta, né, a atualização do roteiro, com algumas outras questões ali para fazer para o diretor, né, teve um acréscimo de questões propositivas para fazer para o diretor, para os estudantes, para complementar aí essas visitas. Só não esquecer que depois daí da visita fazer o feedback, né, desse momento nesse documento, observações visitas. Tá? Aí aqui em relação ao BI. BI do Formadores foi publicado, ainda passa, como sempre, por ajustes e adequações, desde que conheço o BI. Ele sempre está passando por ajustes e adequações. Então, algumas modificações aí podem aparecer nos próximos dias, tá? Pode falar, Cris. Tá fechado o microfone. Desculpa, Ana. Nada. Bom dia. Professor, referente ao BI, na sexta-feira, quando foi apresentado para nós, eu fui fazer ali confrontar o RCO com o BI, e aí eu reportei para o José que nós temos cursista que estava ficando em branco, alguns cursistas nas reuniões, até, por exemplo, na quarta reunião ali, não aparecia presença para alguns. Aí eu passei para ele que a gente estava enfrentando essa fragilidade ali no BI. Aí ele falou dos ajustes que vai estar acontecendo. Então, o que eu presenciei na semana passada, porque nós tivemos aqui alguns remanejamentos, e a gente precisava estar vendo a presença, e eu achei melhor ir pelo BI. Então, aí eu e a Vanessa, a gente fez essa visita ali no BI para poder ver quais são esses cursistas que já tinha ali falta na primeira reunião. E aí, então, na primeira reunião ela fecha, mas daí quando chega ali na terceira, na segunda e na quarta, porque a terceira foi feriado, né? Aí tem alguns que estão em branco, não capturou ali. Ele não atualizou a segunda reunião, então, com todos os... Não, não é todos os cursistas. Aí ele pediu para que eu olhasse o RCO. Lá no RCO está tudo registrado, porque a gente tem o checklist da semana, que é os nossos combinados, que até sexta-feira tem que estar tudo organizado.
E daí, então, eu passei essa informação para ele, tá? Tá, é isso aí. É isso mesmo. Quando vocês acharem alguma inconsistência, né? É isso mesmo, Cris. Fala com o José. Eu não confio no BI, gente. Eu não consigo confiar nesse negócio. Mas, enfim, né? Vocês fizeram certo. Depois verifica lá no RCO, porque o RCO, né? O professor sabe, o formador sabe, né? Se o cursista esteve, se ele participou, né? E aí depois a gente vai. É que Pode também falar? tem um relatório, né, professora? Então, são, Também. né? Exato. Tem como a gente fazer essa conferência, né? Sim. Para não ter problema. Mas é como eu falei para vocês, esse BI para caso os diretores, né, vierem falar com vocês, eu quero saber se o meu professor está frequentando e tal, então vocês, né, podem passar que ele já está publicado, que eles já podem fazer essa visualização do BI. Então, a minha preocupação foi isso. Uhum. Porque daí ele vai lá no BI e vê aquele E vê que tá espaço em branco. falta, né? Uhum. Então, a minha preocupação foi essa. Mas provavelmente o diretor conversa, né, com o professor vai dizer, mas eu estive, e aí provavelmente eles entram em contato com vocês e vocês já fizeram essa conferência, pode, né, orientar ali. E é isso, e falar com o José para ele estar sabendo que precisa ainda, né, talvez rever alguma coisa, enfim, ou arrumar no BI, eu não sei exatamente como é que funciona essa parte dele, né? Mas o que você fez é isso mesmo, Cris, o que a gente pode fazer, tá? Uma outra coisa importante é que o acesso dos diretores, tanto também quanto o acesso de todos nós ao BI é pelo @educação, não é pelo @escola, tá? Então esse é um ponto que precisa ser observado, sempre acessar pelo @educação, nem pelo e-mail da escola, né? Nem pelo @escola. Caso ele não tenha esse @educação, aí o diretor vai ter que procurar o CRTE do núcleo para fazer o @educação, da CRTE do núcleo dele, né? Tá? Do núcleo do diretor. Para que o diretor encontre o BI do formadores, também tem aqui um caminho, né? Um tutorial, tá? Vocês podem repassar para eles. Então, eles entram ali ou no aplicativos. Já mandei o link da reunião. Ou eles entram ali no aplicativos Escola Total 2025. Então, tem aqui uma amostra, né? Ou eles podem entrar direto, né? Localizar o BI através do menu, tá? No campo de busca. Então, é importante eles entrarem ali. BI Escola Total 2025. Aí, clica ali. Encontra 2025 formadores em ação. Dentro dessa guia, eles vão ser direcionados para a página diretor. E ali eles vão ter as informações dos professores que estão matriculados no grupo de estudo. E aqui, ó, né, nesse PDF, nesse documento, tem um guia prático que vocês podem compartilhar com eles para eles, né, entenderem como acessar e navegar no BI. Tá? Para vocês, como eu falei ali, né, todos nós vamos acessar o BI por meio do @educação. Então, vocês também é o @educação do núcleo, tá? E já está liberado para o núcleo. A senha, por enquanto, né, quando vocês fizerem a primeira entrada, o primeiro login, a senha está compartilhada entre os tutores e os coordenadores. É essa aqui, Paraná 2025. Aí, depois do primeiro login, vocês podem alterar a senha. Tá? A sempre lembrar de entrar com a @educação. Pode falar, Jussi. Nós entramos ontem, Ana, e assim, ele tem mesmo essas inconsistências ali que a professora Cristina relatou. Nós estávamos observando ali a questão da frequência dos professores que a gente vai para as escolas, né? Então a gente já foi fazer um levantamento, entramos no Looker Studio também para verificar, né, quantos professores naquela escola participam. Depois fomos para o BI e a gente viu ali também algumas divergências, inclusive tinha marcando já a reunião 6,
Então, assim, né, a gente viu que não estava assim, né, certinho. Daí a gente falou, olha, então vamos pelo Looker, vamos nos basear nas informações do Looker Studio, e o BI a gente, né, comenta com os diretores que eles podem estar acessando, né, a gente faz essa orientação, mas, como você falou, ainda tem algumas inconsistências e a gente precisa observar, né, para estar relatando depois ali para a pessoa responsável, né? Isso, até vocês virem, não, mas esse cursista participou e no BI, se o diretor for olhar, eu não sei como é que vocês têm acesso aos diretores, né? Vocês podem alertar, olha, professor tal, tal, não vai aparecer no BI, mas ele esteve presente. Aí vocês decidem como que fica, né, melhor para não prejudicar o cursista que participou, né? Porque o BI está com as suas inconsistências essenciais dele. Enfim. Ai, meu Deus. Fala, Cris. Professora, ontem a Gilmara também disponibilizou um tutorial referente ali a um outro o estudante lá, né, para procurar por outro caminho também. Ah, Então, daquele Paraná, né? isso, Não sei o que, Paraná. Uhum. isso. Então, aí a gente vai estar falando tanto do BI quanto desse aplicativo também, né, para poder. Também. Uhum, Uhum. Ele também é uma possibilidade. o Também E-Escola Paraná. já vi ele andando desatualizado, mas quem sabe agora ele, né? Enfim, Vamos dando as opções. isso, são várias as ferramentas, né? E Uhum. aí, isso mesmo, vai vendo, alguma delas vai ser coerente, né? Vai entrar, como você falou, ainda tem os registros de reunião que vem por e-mail, né? Tem o RCO, então é mais mesmo para a gente vai vendo o que converge, né? Tem mais o acompanhamento de vocês, então vocês também sabem quem está, né? O depoimento do formador, enfim. Mas é interessante isso, Cris, pode repassar também esse acesso pelo Escola Paraná. E o próprio cursista, né, pode ver as suas faltas, as suas notas por ali, né, e acompanhando por ali. E aí aqui, gente, é só um recado, não sei nem se era aviso, a palavra melhor ali, mas um recadinho, porque, como eu digo para vocês, a gente repassa tudo o que já acontece, não necessariamente aconteceu com a gente, né? Mas a gente repassa porque já aconteceu em algum momento. Então, cuidar para não compartilhar contatos pessoais, inclusive de vocês, né? Com formadores, professores, cursistas, tá? Se necessário, sempre enviar e-mail institucional, né, que a comunicação seja institucional, até para que tenha evidências, provas, né, caso seja necessário. Se eles entrarem em contato com vocês pedindo o telefone de alguém, né, ou um cursista pedindo o telefone pessoal de um formador, né, ou de alguém da secretaria, ou de alguém do núcleo, então pedir para ele enviar e-mail, institucional, que é liberado, que ele conhece, que está lá no CLES, né? Ou mesmo ligar na instituição, se ele precisar falar com alguém da secretaria, ligar na secretaria, se precisar falar com alguém do núcleo, ligar no próprio núcleo, né? Para a gente evitar, enfim, né? Que a nossa vida pessoal seja invadida, né? Mas esse não mandar é o de vocês, no caso, porque os nossos, eles têm todos, né? A gente tem contato com todos eles. É o de vocês, né? Isso. Tá. Mas eu digo assim, por exemplo, se entre vocês, não sei, se a Sônia, alguém entra em contato com a Sônia e pede para a Edneia, né? Ou entra o telefone pessoal da Edneia. Então, evitar que a gente, a não ser com a permissão da pessoa, né? Vocês entram em contato com os formadores, às vezes, com um telefone pessoal, porque vocês permitiram, né? Porque vocês possibilitaram isso. Aí tudo bem, você sabe com quem você está falando, mas às vezes entra uma pessoa que você não conhece, né? Porque alguém disponibilizou. Então é nesse sentido, sim, de não compartilhar esses contatos. Se você tem um contato comercial, da preferência pelo comercial, né? Mas tem pessoas que às vezes têm. Então, assim, é só coisas que a gente já faz, a gente tem essa noção, né? Mas é que já aconteceu
em outros momentos, então só para enfatizar, assim, tá? Pode falar, Josi. Essa questão do contato pessoal é tão complicado, né, meninas? Porque a gente percebe, o Marcos está aqui, não sei se ele quer relatar, mas ele teve uma situação no domingo, né, Marcos? Uma professora, uma cursista, né? Entrou em contato, não sei como que ela conseguiu ali o telefone do Marcos, né, o contato, e no domingo ela apunhalando as ideias do Marcos por conta de um remanejamento que ela queria ser remanejada, enfim, toda uma situação, né, digamos assim, uma situação incômoda, porque, gente, é final de semana, nós não vamos tratar de coisas de trabalho no domingo, né, nós vamos tratar na segunda-feira, né, quando estivermos no núcleo, enfim. Então, assim, são situações desagradáveis, porque tem pessoas que não têm noção, né, gente? Não tem bom senso, não tem noção, e aí ficam mandando mensagem, ficam mandando áudios longos, enfim, né? E a gente tem vida após o trabalho, né? Todos nós temos, né, gente? Família, casa, a gente precisa descansar, enfim. Então, assim, são situações chatas, né? E eles conseguem o telefone da gente, por mais que a gente não, né, às vezes eles conseguem. Então, assim, é uma situação desagradável, né? Como tem aquela pessoa que tem bom senso, que te manda lá uma mensagem, mas que, né, no teu horário de trabalho, enfim, tem aquele que no final de semana fica te apurrinhando as ideias. Isso é muito chato, né? É exatamente isso, né? Você vê, era um cursista, não sei se vocês têm também, os cursistas têm acesso a vocês, né? Sim, porque toda a busca ativa é feita por WhatsApp, por e-mail não funciona. Ah, Eu tá. falei, é bem complexo. Eles têm acesso a tudo, gente. Entendi. Não adianta, eles, né? Mas eu concordo com a Josiela, é complexo, né? Bem complexo, mas eles têm acesso a gente. A gente entra em contato com todos eles. Então, eles têm meu telefone, da Sônia, de todo mundo. Então, não tem como, né? Difícil. Mas é mesmo nesse sentido. É claro, né, que às vezes a gente não tem como evitar, né, quando é o formador, né, ou quando a gente não tem um contato comercial, só tem o nosso pessoal, mas é buscar, assim, evitar para que a gente não venha mesmo a ter esses aborrecimentos, né. Quando tem outro número, dá o outro número, se você tiver, né, se ele tiver a possibilidade de fazer essas ligações para a instituição, melhor, né? Aí cada um dentro da sua realidade, cada um, né, sabe como aquele que pode informar para aquele que pode informar o contato pessoal, para aquele que não, e evitar os contatos pessoais de outros, né? De outras pessoas, tá? Mas é isso, gente, coisas que, né, vocês já sabem e é só mesmo para evitar incômodos desnecessários. Pode falar, Cris. Professora, aqui a gente toma aquele cuidado grandioso, sabe? Não mandar mensagem depois da meia-noite, na sexta-feira, a gente não manda, tá? Depois da meia-noite? A gente não manda. E sábado, por exemplo, se mandar, eu não respondo, eu vou responder só na segunda-feira. Só na segunda, Então, é assim que eu faço, sabe? Tá certo. E telefone desconhecido também no final de semana eu não atendo, né? Porque, igual todo mundo falou aqui, né? Que a gente tem também a família, e eu agora que eu tenho uma neta, eu curto ela final de semana, né? Então, eu faço isso. Então, nós aqui já sabemos, a gente lidar aqui com tudo isso. Então, de segunda a sexta, a gente sabe que nós temos essa missão. Aí, depois da meia-noite, né, é nosso descanso. Né? Na sexta-feira, é assim, está funcionando. Então, tá ótimo. Então é isso. Se reclamar alguma coisa que a gente não atendeu, final de semana a gente não vai atender mesmo. E tá certo. Depois do expediente, assuntos de expediente não se tratam mais. Sim. Né? Isso bem que esses dias eu mandei bem tarde da noite um recadinho para a Sociele. Eram umas 10 horas, mas é que se eu não mandasse Veja que a gente se contradiz o tempo todo, né? É que se eu não mandasse o recado no dia seguinte, já não adiantava mais o recado. Se ela lendo, tá bom já. Se ela leu, tá bom, não precisa responder, não precisa nada. Mas olha só modelar. Mas a Josi contradição. Nossa, gente, eu mandei tão mal, me sentindo tão mal. Eu falei assim, se eu não fizer isso, amanhã não adianta mais.
Mas sabe, né, Jô, sabe qual é, né, o recadinho? Era porque era um feedback que daí eu demorei muito para terminar e eu disse que eu ia avisar quando eu terminasse. Só que eu terminei 10 horas da noite. Eu disse, vai 10 horas da noite mesmo. Foi quando eu terminei. Gente, né, enfim, a gente Mas sabe. isso aí é um combinado, né, Ana? A gente sabe, né, das diferenças, né, de contexto, enfim, caso a caso. Não foi nada para ela resolver, né, Josi? Pelo menos. Não foi. Foi só para me fazer evolutivo que eu precisava. Mas eu me senti mal. Mas não tem jeito, pai. Se deixar para amanhã, daí agora não adianta mais. Ai, gente, mas era isso. Terminamos. Eram esses os nossos alinhamentos para hoje. Tá? Então, eu acho que acho legal que vocês já foram olhar, já foram testar o BI, já foram ver como ele está, já olharam o Looker também, né, para fazer essas... Então, a gente já trouxe até no nosso alinhamento o BI ontem, né? Perfeito, ó. Então, nós já até levamos ali as informações. Então, a gente precisa só ir ajustando mesmo, como foi falado aqui. E o que a gente não sabe, a gente vai perguntando para outro, até a gente chegar no ponto positivo. É assim. É isso aí. A gente vai recorrendo aqui aos universitários, né? É isso mesmo. Esse BI, ele é um ponto positivo para a visita também, né? Que a gente pode estar abrindo junto com o diretor, mostrando para ele como acessa na hora, tal. Também. Né? Se houver... acho que é algo mais que a gente pode estar levando aí para a visita de novo. Pode também, né? Se houver tempo ali. O objetivo da visita, você está falando da visita às escolas, né? O objetivo principal é a gente conversar sobre a recomposição, né? Então, foca nisso. Mas sobrando um tempo, ou ele querendo conversar, né? E podendo entrar, mas como algo secundário ali, não tem problema. Porque eu sei que às vezes o diretor pega no pé, né? Assim, de querer saber tá no papel dele, né? Isso que a Vanessa questionou, isso é muito importante, porque eles vieram questionar a gente referente ao BI, sabe? E até sexta-feira, quando foi apresentado, ainda não estava disponível para esse acesso dos diretores. Daí, quando acabou a reunião, a escola que eu fui visitar, eu encaminhei ali o passo a passo para a direção fazer essa sondagem ali. Então é bacana, porque lá num dos questionamentos fala, né, como que ele acompanha o cursista, tem lá esse questionamento. Então é bacana isso aí que a Vanessa falou, sim. Sim, dá para falar, sim. Tá? Mas é isso, gente. Da minha parte, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar. Amanhã de manhã a gente tem alinhamento, né, professora, aqui com o núcleo, né? Que está com 2 agendas. Amanhã? Não, daí amanhã não. É porque deu a confusão de né? A gente ia fazer a visita só à tarde, depois mudou. Eu peço desculpas pela confusão. Então amanhã de manhã. Não foi culpa nossa. Professora, então amanhã de manhã a gente não tem agenda. Amanhã não tem, tá? E quinta, também não entendi. Quinta vai ter? Também não? Também não. Não, porque daí a gente já fez o alinhamento dessa semana na terça. Tá? Então, não tem. É que a gente recebe ali o comunicadinho, né? Então... Mas já é para ter saído, tá? Porque eu já transferi de novo para terça. Então, já é para ter saído da agenda. Vou dar uma olhadinha ali para ter certeza, senão eu excluo. Tá? Mas não tem, nem amanhã, nem quinta. Agora a gente só vai ter a reunião de tutoria na sexta, né? Tá. Tá bom? Então é bom que a gente vai se organizando a nossa agenda aqui, né, Vanessa? Porque tem bastante coisa, né, gente? Não é pouca coisa, não. Tá bom? Qualquer coisa a gente vai se falando, tô no WhatsApp, tá? Qualquer coisa vão me mandando, a gente vai conversando. E acho que é isso. Tá bom? Então tá bom, obrigada.
Obrigada. Obrigada. Boas visitas aí. Obrigada. Boas visitas, Ela vai curtir nós agora um pouquinho, tá? Tchau, tchau. Tchau. Bom trabalho.